Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu gostaria aqui de alertar os irmãos sobre algumas perguntas que estão me fazendo aí sobre o vídeo do arrebatamento que eu tenho tido, que eu creio que o arrebatamento pode acontecer este ano, sim. É provável, 99%, eu creio. Por quê? Eu creio também que pode acontecer em 2017 e, no máximo, em 14 de maio de 2018, o máximo. Aí você vai me dizer assim, mas não tem como acontecer isso. Não, você está pondo data. Mas como a gente estamos na contagem regressiva, se vocês quiserem ver os vídeos meus aí sobre o arrebatamento, né, pode acontecer em 2016, 2017, entrar no meu canal Leão Pentecostal aí, você vai ver, se inscreva nele, né? Inscreva nesse aqui também, né? Aí embaixo do vídeo. Eu gostaria que você não me interpretasse mal. Claro que você tira as suas dúvidas e as suas conclusões, mas a minha conclusão, e de muitos que estudam a palavra de Deus, que conhecem a Bíblia, eles têm também esta mesma direção em seus pensamentos. Deixa eu explicar um pouco para vocês. Nós vamos ver Mateus 24, se você ler Mateus, eu não vou explicar, não vou ler Bíblia, vou citar alguns capítulos, pode ser, mas depois você lê aí. Eu só vou tirar aqui a conclusão, porque que eu creio que o máximo que Jesus tem para essa terra, para arrebatar a igreja, o máximo é 14 de maio de 2018. Os discípulos de Cristo perguntaram para Jesus quando se daria a volta, o retorno dele. Ele vai voltar à segunda vinda. A segunda vinda é aquela que todos os olhos o verá. Todas as pessoas do mundo inteiro o verá, vai ver. É a segunda vinda, né? Tanto o carnal como o espiritual, esses olhos carnais, vai ver Jesus, todos os seus santos anjos, e também vai ver a noiva vindo com ele. Bom, eu sempre tenho falado o seguinte, né? Vai haver o arrebatamento. O arrebatamento eminente vai acontecer por esses dias. Eu estou esperando Jesus arrebatar a igreja este ano. Se não arrebatar, não me importa se vocês me chamam de mentiroso, mas a esperança é minha, e a esperança é minha como muitas outras pessoas que creem também no que eu creio. Se Jesus prometeu, ele vai voltar. O que muitas pessoas têm batido na tecla, têm falado ao contrário, que nós estamos precipitando, que nós estamos pondo data, que isso, aquilo, outro, é porque eles não estão preparados para o arrebatamento. Do que se queixa o homem, senão dos seus pecados? Então, as pessoas que praticam os seus pecados, eles não querem, de maneira nenhuma, a volta de Jesus, o retorno de Cristo. Então, eles querem mais tempo para se consertar. Mas Deus tem dado esse tempo, né? Deus também deu tempo na época de Noé, né? Avisou, né? 100 anos avisando para aquelas pessoas. Noé começou a construir sua arca com 500 anos, com 600 anos veio o dilúvio. Mas o povo não ouviu. O povo estava dando em festa, casamento, homossexualismo, era tanta coisa que realmente irou a Deus e fez com que Deus destruísse aquela geração. Eu quero te dizer que Deus conta tempo por geração, geração e geração. Nós podemos ver que até sobre a maldição, a Bíblia diz que a maldição ela vai até a terceira e a quarta geração. Quanto tem uma geração? Quanto tem uma geração? Isto aí é a sua pergunta. É neste fato que nós vamos aqui compreender quanto tem uma geração. Uma geração tem 70 anos. 70 anos tem uma geração. Aonde que está escrito? Salmo 90, versículo 10. Você pode olhar lá que essa geração, que a geração ela dura 70 anos, passou disso em fardo de vida. As pessoas estão fazendo hora extra aqui nessa terra. E o retorno de Cristo se baseia-se
em datas judaicas, em datas festivas, em datas que Deus sempre tem dado vitória ao povo dele. Se você pegar a Bíblia e você ler, você vai ver que, né, tudo se vai por data. Ano Shemitah, Páscoa, né, Pães Asmos, e lá vai, aquelas festas tudo, né. Então, veja bem, lua de sangue. Então, o que nós temos que ver é o seguinte, que Deus, ele vai por datas, ele vai por épocas. E quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, ele também deu tempo para o povo se converter, para que o povo não morresse no Egito. E Moisés intercedeu pelo povo. Deus, ele disse, olha Moisés, eu riscarei o nome daquele que não me obedecer, né? Que Moisés pediu a Deus que riscasse o nome dele no livro da vida, né? Se Deus matasse aquelas pessoas. Então, nós podemos ver que daquela mais de 2 milhões de pessoas que saiu do Egito, só entrou na terra prometida 2, Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os que obedeceram. Nem mesmo Moisés em vida entrou, porque Moisés desobedeceu a Deus. Então, em vida, lembre bem, em vida aqui na terra, não depois, né? Não depois lá do Monte das Transfigurações. Então, e quem entrou na terra prometida foi os filhos daquele que pereceram no deserto. Os filhos deles entraram, mas não aqueles que saíram lá do deserto, do Egito. Então, Deus, ele dá data, ele dá tempo, ele vai alertando. Amós 3:7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus profetas e aos seus servos. Joel 2:28 diz também que nos finais do tempo o Senhor derramará sobre toda a carne, né? Os jovens profetizarão, os jovens terão visão, né? Os velhos sonharão, profetizarão, e é isso sucessivamente. Então Deus, ele avisa, ele não faz nada sem avisar o povo dele. Se nós pegarmos, associarmos o livro de Moisés a Apocalipse, vamos ver se cumprindo, porque Moisés fala da Daniel, né? Daniel, ele fala da tecnologia que iria acontecer nos dias nossos, na nossa geração. Então Daniel, ele diz, e essa tecnologia, ela é gerada para quê? Ela é gerada para que seja usada pelo anticristo. Então essa tecnologia que hoje nós vemos aí, a robô, nós vemos aí tantas coisas realmente que é de impactar. São coisas que jamais o ser humano pensaria. Mas Deus já havia revelado para Daniel, e também, Deus também, no livro de Daniel lá, também Daniel interpretando o sonho, né, do rei também, que o Nabucodonosor, né? Então veja bem, Nabucodonosor. Então veja bem, então no entanto, houve ali uma interpretação que Deus estava mostrando os sinais dos tempos, que foi prescrito por João. Muitos pastores têm falado que Apocalipse São João, a revelação de João, que quem é o escritor, quem é o autor é João do Apocalipse. Não, nós não encontramos na Bíblia que o autor é João. Nós encontramos que o escritor é João, o autor é Jesus. Nós podemos ver no primeiro capítulo 1, né, que o autor é Jesus. Mas, passados os tempos, ele mostrou, e vindo para a época de Cristo, nós vemos aí os discípulos perguntar, lá em Mateus, você pode ler em Mateus 24, aí todo o livro, depois você tira a sua conclusão, porque eu não vou ficar citando Bíblia, porque isso que vai ficar muito grande, mas é só para uma reflexão mesmo. Então, os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, diga-nos quando vai haver o seu retorno, né? Então Jesus disse, olha, quando a figueira florescer, os seus ramos tiverem tenha-nos, né? Então erga as vossas cabeças, porque aí é a vossa redenção. Mas essa geração verá os últimos sinais. Ou seja, esses sinais que vão acontecer, essa geração vai ver, vai presenciar. E Jesus ainda afirma para os seus discípulos, diz assim, olha, eu vos afirmo que essa geração não passará sem antes ver esses sinais acontecer. E a geração que Jesus estava falando é a geração da figueira, a geração que começou a contar da figueira. Então a figueira, quem era a figueira? A figueira é Israel. A figueira, os romanos, né, ou outros povos invadiram a terra dos romanos, tomaram Israel
os romanos também invadiram, tomaram Israel e expulsaram Israel o povo de Israel das suas terras. Então, o povo de Israel andou errante por todo o planeta Terra. E ali, isso é por causa da desobediência, porque Deus já havia avisado. Como Deus prometeu voltar a terra para Israel, então ele disse que, né, Israel é a figueira. E como Israel é a figueira, né, o povo são os ramos, o povo são as folhas. Então, em 1948, né, Israel ele floresceu, ele voltou a ser país, inclusive assinado pela última assinatura por um político brasileiro que era Oswaldo Queiroz. Então, em 1948, estabeleceu-se Israel uma nação. E o que acontece? E nesse caso, todos voltaram. Todo o povo de Israel voltaram, fizeram festa. E aí entra aquela pergunta, né? Qual é a geração que virá o arrebatamento? Então, Jesus disse para os seus discípulos que a geração que viria o arrebatamento era aquela geração que veria a figueira florescer, Israel ser nação. Então, após Israel sendo nação, começou-se a contar de 1948, né, o ano da geração do arrebatamento. Uma geração, ela tem 70 anos, né? Uma geração equivalente a 70 anos. E lá em Salmo 90, versículo 10, fala sobre a geração. Diz que uma geração ela dura até 70 anos, passou disso é enfardo, né? Então as pessoas estão vivendo hora extra nessa terra. Então, se você for contar, né, os sinais, né, é como Jesus disse, olha, não assusteis, porque há de vir terremoto, fome, peste, guerra, né, pai contra filho, filho contra pai, um monte de coisas. E foi falando, né, todos esses sinais, e você já tem presenciado que tem acontecido, né? Em Apocalipse fala sobre a besta, fala sobre o anticristo, e nós já temos aí os rumores daí, e já sabemos que ele já está aqui na terra, entendeu? Já está entre nós, e a qualquer momento ele vai se manifestar. Então, eu vou encurtar isso aqui, depois a gente põe mais detalhe. Então, veja bem, então uma geração ela tem 70 anos, né? E a geração que Jesus estava falando era a geração que a figueira floresceu. Então Israel floresceu em 1948, passou a ser nação. Depois de Israel foi vindo, aí até chegar, aí teve aí a Inquisição, né, papal, a papal lá, a perseguição dos católicos atrás dos crentes, dos cristãos, matando Rita, ele matou, quer dizer, foi uma tribulação, foi uma morticina cristã. E o povo, a igreja passou por aquilo, Nero, né, matando os cristãos nas arenas dos leões. Então, quer dizer, houve já essa tribulação. A tribulação já foi, não vai mais ter tribulação. Agora vai ter uma pior do que ela, que a Bíblia diz que nunca houve e nunca mais haverá sobre a terra. Então nós vemos aí que 70 anos vai dar em 2018. Se você pegar 1948 para 2018, 70 anos. E é por isso que eu sempre falo que nós aguardamos o arrebatamento nessa geração, porque Jesus afirmou que eu vos afirmo que essa geração não passará sem esses sinais acontecer. Todos os sinais aconteceram. O penúltimo sinal que aconteceu foi a lua de sangue o ano passado. E agora, nós vemos agora o último sinal que tem que acontecer, é o arrebatamento. Mas neste arrebatamento, o mundo não vai ver Jesus. Então não é a segunda vinda de Cristo. Essa não é a segunda. Então só quem vai ver Jesus é somente a igreja, a noiva. A igreja não. Falar na igreja, eu sempre cito que existe dois povos. Deus tem dois povos junto. Porém, um que é obediente e o outro que é desobediente. Então, Deus tem então aqui a noiva e Deus tem a igreja. A igreja, ela não obedece. A noiva obedece. Inclusive, é por isso que Deus vai contemplar a noiva, Jesus vai levar para o céu, a noiva vai ficar 7 anos, porque a Bíblia diz que Jesus vai arrebatar a noiva. Então, quando ele arrebatar a sua noiva, né,
a noiva vai enxergar Jesus. Então vai haver o casamento nupcial no céu, vai haver a entrega dos galardão e tudo mais. Aí a igreja que desobedeceu, que também será salva, né? Elas vão ter que pagar com a própria vida, né? Porque não obedeceram para serem levados como noiva. Então, neste caso, por que eu acredito que Jesus ele pode voltar agora em 2016, 2017 ou 2018, ou seja, até 14 de maio de 2018. Se chegar 15 de maio de 2018, a nossa geração acabou. Nós não estamos mais vivendo a geração da figueira, nós estamos vivendo outra geração. Aí começa a contar a geração 1, 2, 3, aí 70. Será que Jesus vai deixar para voltar daqui 70 anos? Depois de 2018, daí 70 anos? Não. Com tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que o chip, nós já vemos aí rumores. Você já viu na internet tantos vídeos de revelações, de visões sobre o arrebatamento? Né? Você já viu na sua época uma tecnologia dessa? Não, nas outras épocas não, mas na nossa, a nossa época, a nossa era, a nossa geração é a geração mais tecnológica que houve em todo o nascimento, desde quando fundou o mundo. Então Daniel falou da nossa tecnologia, Daniel falou que o anticristo ele precisa dessa tecnologia para governar o mundo. Então a tecnologia tem se aperfeiçoado cada dia mais e está esperando aí agora a manifestação do Filho da Perdição. É o que vai acontecer por esses dias agora. Eu acredito que Jesus volte e arrebate a sua igreja ainda esse ano 2016. Se ele não voltar, eu acredito que volte em 2017. Se não voltar, não tem como passar de 2018, 14 de maio de 2018, que vai dar 70 anos. Se passar, então todos os estudiosos da Bíblia não soube interpretar a Bíblia, porque a Bíblia não mente, ela fala a verdade. Nós, então, que não sabemos. Mas como eu estou esperando a volta de Jesus aqui agora, então eu estou preparado. Agora, você que não quer a volta de Jesus, que está em pecado, você que não quer a volta de Jesus, que ainda quer curtir a vida, você que não quer a volta de Jesus, porque você, do que você se queixa, senão dos seus pecados? Porque você não está preparado. Né? Então você não quer ser deixado para trás. Então, se você não quer ser deixado para trás, então seja como as virgens prudentes, sempre vigilante. E é isso que eu digo aqui. Então, esta é a razão, né? Essa é a geração que verá o arrebatamento. Jesus afirmou e as palavras deles não podem passar. Palavra de